Hoje vamos falar da emocionante e incrível história de Abraão, que antes era Abrão, depois se tornou Abraão. O que Deus fez por meio de um homem que se tornou uma multidão, né? Como você sabe, todos nós somos descendentes de Abraão. Beleza? Então, vamos começar. Beleza. No capítulo 12 de Gênesis já começa o chamado de Abraão. E Deus disse a Abrão, na época era Abrão, né? Para ele sair da sua terra, no meio dos seus parentes, e para ele ir para uma terra que Deus ia mostrar para ele, né? Olha só, o cara tá lá e Deus fala: sai da sua terra que eu vou te dar uma terra que do meio dessa terra eu vou fazer o meu povo. E aí Abrão, com tanta intimidade com Deus que tinha, ele ouviu a voz suave de Deus, né? No versículo 2, Deus fala: farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei seu nome famoso, serás tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Então foi Abrão e Ló, e a família de Ló, né, sua esposa, eles foram até Canaã. E Deus disse: te darei essa terra, Abrão. Abrão construiu um altar ao Senhor, né? Isso aqui ficou meio embolado que eu escrevi aqui, mas deu para entender. Depois disso aí que eles foram, Deus direcionou para Abrão, que foi com Ló, e depois disso Abrão construiu um altar para Deus, né? E aí começa a história do faraó, né? Abrão vai se encontrar lá com o faraó. Beleza, isso é no capítulo 13. E aí o que acontece? Abrão e Ló, eles não podiam morar na mesma região, porque eles possuíam muitos bens, eram muito ricos, né? E os seus pastores, os seus cuidadores, empregados, né? Tanto de um quanto o outro, eles estavam brigando. E aí Abrão propôs essa ideia, de um ir para a esquerda e o outro ir para a direita. Ou vice-versa, né? Um ia para um canto, o outro para o outro. Abrão então ficou em Canaã e Ló foi para uma região próxima. Próxima aonde? A cidade de Sodoma, né? Sodoma, cidade cheia de pecados. No verso 14, Deus disse que daria a Abrão muitos descendentes, né? Tantos quanto o pó da terra. Sempre Deus confirmando isso no coração de Abraão. É isso que Deus quer fazer com a gente. Ele quer te dar a bênção, o que Ele te prometeu e vai te dar. E Ele, volta e meia, confirma por meio de pensamentos, por meio de uma pessoa, por meio de sonhos, música, filme. Ele vai te confirmando que Ele vai te dar aquilo, né? Aquilo que Ele te prometeu, né? E aí a gente já passa para o capítulo 14, onde acontece a primeira guerra da história, né? Primeira guerra testificada aqui na Bíblia. E é onde Abrão corre para socorrer Ló. Vou te explicar isso aqui, ó. Entre as guerras que os reis tinham contra os reis de Sodoma, né, e Gomorra, levaram Ló, pois ele morava em Sodoma. Ou seja, juntou todo mundo lá de Sodoma e Ló foi junto. Mas alguém escapou e foi lá, avisou Abrão. E quando Abrão soube, ele chamou 318 homens, né? E eles foram para a guerra. Abrão chegou lá, atacou todo mundo em grupos, né? E conseguiu derrotar, conseguiu vencer essa guerra. Recuperou tudo e trouxe Ló de volta com sua família e tudo que lhe pertencia, né? E então Melquisedeque, sacerdote e rei de Salém, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão. Esse Melquisedeque, daqui a pouco a gente vai explicar para você quem é esse Melquisedeque. Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Também é a primeira vez que é dito dízimo na Bíblia, né? E olha como é que Abrão fez. Ele deu o dízimo de tudo que ele tinha para Melquisedeque. O rei de Sodoma disse para Abrão: dê-me as pessoas e você pode ficar com os bens. E aí no verso 22 Abrão responde: juro que não aceitarei nada, nem mesmo um cordão, para que você jamais venha dizer que enriqueceu Abrão. Ou seja, aquela promessa, aquilo ali tinha que se cumprir com o esforço de Abrão. Ele não podia cortar caminho, fazer ali
um plano para ficar mais fácil. Não. Às vezes as batalhas que a gente vai travar na nossa vida são difíceis, mas a gente não pode pegar atalhos. Não pode. Aparentemente o atalho que é mais fácil parece ser melhor, mas você vai ver que não vai valer a pena, né? E Melquisedeque, eu falei que ia falar sobre ele, né? Ele era um sumo sacerdote de Deus. É muito dito sobre esse Melquisedeque como sumo sacerdote, sobre a ordem de Melquisedeque, que é comparada lá no Novo Testamento com a figura de Cristo, né? Mas isso, ele era um rei da época, era um sumo sacerdote, e ele era puro, né? Ele era puro, tanto é que Abrão prestou contas a ele, deu os dízimos a ele, né? Abrão estava abaixo de Melquisedeque, né? E ele é comparado a Jesus, igual eu falei aqui, porque ele é um sumo sacerdote e tal. E ele era um sumo sacerdote maior daquela época, né? Com Jesus era também rei e sumo sacerdote, né? Mas isso aí é tudo figuradamente usado, né? Sobre a ordem de Melquisedeque, né? Então é uma figura usada como sombra do que viria a acontecer. Então esse Melquisedeque, ele é como se fosse uma figura simbolizando o próprio Jesus que viria a vir no futuro, né? Beleza.